Meu irmão, a paz do Senhor, seja bem-vindo ao canal Recalculando a Rota. Eu sou Davi Nascimento. Hoje nós vamos estudar a lição de número 12 do segundo trimestre de 2021, a lição que fala dos dons espirituais, lição lançada pela editora CPAD. Hoje, especificamente, nós vamos estudar sobre os diáconos. Para você que não me conhece, eu sou Davi, como já disse. Tenho formação em teologia pela FACEB, bacharel em teologia e bacharel em psicologia. Atuo como psicólogo, formação pela Estácio de Sá. Eu espero que possa contribuir de alguma forma com você. Desde já eu quero dizer para você que vai estar disponível um link aqui na descrição para você baixar o slide que vai ser apresentado na aula. Esse slide que eu vou utilizar aqui durante o vídeo. Na lição de hoje, nós temos algumas perguntas que precisam ser respondidas. A primeira é: qual o significado do termo diaconia? Qual o significado da diaconia da bacia e da toalha? Quais as qualificações para o diaconato? Qual a função do diácono em Atos, no capítulo 6? E quais as funções do diácono nos nossos dias? Essas perguntas serão respondidas durante a nossa aula e eu espero que esse vídeo possa ser proveitoso para você e para o seu preparo, para a sua ministração. Eu estou olhando aqui às vezes para o lado porque o slide que eu utilizo fica no computador, na tela ao lado, e por causa disso, às vezes eu não fico tão focado aqui, mas é para que o rendimento da aula seja um pouco melhor. Antes de começar, eu separei esse livro aqui para indicar para vocês, Declaração de Fé das Assembleias de Deus. É um livro que custa muito barato, a CPAD fez e vende com preço bem em conta, porque a intenção é difundir as principais doutrinas que nós, assembleianos, acreditamos. Então aqui você vai entender como nós, da Assembleia de Deus, vemos as Escrituras Sagradas, o nosso entendimento sobre Deus, sobre a Trindade, sobre a identidade de Cristo, a obra de Cristo e diversos outros temas sobre salvação, sobre a igreja, sobre o batismo, sobre ceia. É um excelente livro, uma excelente obra e vale a pena você adquirir. Então vamos à nossa aula. O objetivo geral dessa lição é demonstrar a importância da função de diácono. Os objetivos específicos é analisar o estilo de vida diaconal de Jesus. Nós vamos entender o que significa o diaconato ou a diaconia, que é um dos termos que a gente precisa desvendar qual é o significado. E nós vamos ver que Jesus vivia um estilo diaconal, um estilo de vida diaconal. Explicar a instituição do ministério do diácono, o porquê que aconteceu e está registrado em Atos 6. E discorrer sobre o perfil e a função do diácono. O texto áureo da nossa lição, que é o texto de ouro da nossa lição, está em 1 Timóteo, capítulo 3, verso 13. Porque os que servirem bem como diáconos adquirirão para si uma boa posição e muita confiança na fé que há em Cristo Jesus. A verdade prática diz que, embora o diaconato seja um ministério específico, a diaconia é uma missão de todo crente. Para quem não conhece bem o significado do termo diaconia, soa estranho, mas como assim uma missão para todos os crentes? Nós vamos ver logo a seguir aqui. O texto da leitura em classe está em 1 Timóteo, capítulo 3, do verso 8 ao 13, diz o seguinte: da mesma sorte, os diáconos sejam honestos, não de língua dobre. Língua dobre aqui, irmãos, é de duas palavras, que falam uma coisa, daqui a pouco já muda o assunto tudo. Tem gente que começa a contar uma coisa e depois você vai ouvir de novo, a história já mudou, está sempre mudando as versões. Está falando aqui de homem de palavra, honesto, não de língua dobre, não dado a muito vinho, não cobiçoso de torpe ganância, guardando o ministério da fé em uma pura consciência. E também estes sejam primeiros provados, depois sirvam, se forem irrepreensíveis. Da mesma sorte, as mulheres sejam honestas, não maldizentes, sóbrias e fiéis em tudo. Os diáconos são maridos de uma mulher
e governam bem os seus filhos e a própria casa. Ou seja, a pessoa precisa governar bem a sua casa, ser um bom marido para cuidar das coisas de Deus, administrar as coisas de Deus. Porque os que servirem bem como diáconos adquirirão para si uma boa posição e muita confiança na fé que há em Cristo Jesus. O ponto central da nossa lição é a função de diácono remonta a um serviço voluntário prestado para alguém. Com o crescimento da igreja, nós vamos ver ali no relato de Lucas, né, quando ele escreve o Atos dos Apóstolos, nós vamos ver que com esse crescimento da igreja, fez-se necessário a escolha de diáconos para administrarem problemas que surgiram dentro da igreja. Problemas, no primeiro momento, de cunho social. E nós vamos ver que essa função vai ganhando outras tarefas, para serem desenvolvidas, como temos nos dias de hoje, mas ela começa justamente por causa de um problema de cunho social dentro da igreja de Jerusalém. Então, o primeiro tópico da nossa lição fala da diaconia de Jesus Cristo. Nós vamos ver aqui Jesus vivendo a diaconia na prática. E o significado desse termo, diaconia, significa ministério ou serviço, ou servir. Na verdade, o diácono é quem serve. E aí nós temos Paulo dando testemunho de que nós precisamos olhar para Jesus e termos ele como exemplo de servo, que é o texto que está registrado na carta aos Filipenses, capítulo 2, o verso 6 e 7, que fala: sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. E nós vamos ver que a concretização dessa humilhação de tomar a forma de homem, fez com que ele fosse até o fim e morresse na cruz, que era a pena para os piores criminosos. Ele se fez culpado por nós, no nosso lugar. Jesus é um exemplo de servo. Nós temos ainda Jesus conversando com os seus discípulos. Dois dos discípulos de Jesus, Tiago e João, pedem a Jesus que quando ele se assentasse no seu trono, que um deles se sentasse à direita e o outro à esquerda. E Jesus fala que eles não entenderam o propósito da missão dele. Jesus está prestes a ser crucificado, já está no fim do ministério terreno dele. E esses discípulos ainda não tinham entendido, mesmo vendo Jesus atuar constantemente. E Jesus fala: olha, vocês não entenderam. Eu não vim para ser servido. Eu não vim para assentar num trono e colocar vocês do meu lado como senhores de alguma coisa, para colocar vocês em posição elevada. Eu vim para servir. Eu vim para servir, não para ser servido. Então o próprio Cristo viveu um modelo de vida diaconal, um modelo de vida para o serviço. No subtópico 2, nós vamos ver que o serviço de Jesus chega ao ponto de servir da forma que os servos mais humildes serviam naquela época. E o texto que nós temos base para isso é o texto de João, no capítulo 13, quando Jesus, em um ato de serviço, que o autor coloca diaconia da toalha e da bacia, esse serviço era feito pelos servos mais humildes da casa. Nós estamos falando aqui de um ritual que, quando uma visita chegava nas casas, por causa da higiene pessoal daquela época, era normal os convidados terem os pés lavados, porque eles andavam pela cidade, e uma cidade que às vezes tinha animais andando, ou nas estradas, e você poderia trazer sujeiras para dentro da casa e fazer com que as pessoas daquela casa adoecessem. Então era normal, as pessoas chegavam em casa, lavavam os pés, para que a sujeira da rua não entrasse dentro de casa. E aí Jesus, quando reúne com seus discípulos, ele sendo mestre, se ajoelha. O texto nos fala que Jesus tirou as suas vestes, ele se despiu de tudo que poderia cobrir algo nele, se desfazer das aparências externas. O texto fala que Jesus tirou as suas vestes, ou seja, ele ficou praticamente seminu, em uma posição até vexatória. Os discípulos assustam com aquela
atitude de Jesus, e ele pega uma toalha, se cobre e começa a lavar os pés dos discípulos e enxugar os pés dos discípulos. E ele, quando termina, ele fala: vocês entenderam o que eu fiz aqui? Pois se eu, sendo mestre, fiz isso, vocês, que são meus discípulos, precisam fazer isso. E o fazer isso, Jesus não estava dizendo só de lavarmos os pés uns dos outros de forma simbólica ou de ritual, mas de servir da forma mais humilde possível, que o autor coloca aqui como um serviço, né, um serviço escravo, ou seja, um serviço do funcionário da casa mais humilde. Então, essa é a recomendação de Jesus para os seus discípulos. É por isso que o chamado ao serviço ou à diaconia é uma missão de todo cristão, de todo discípulo de Jesus. O subtópico 3 desse primeiro tópico diz que o discípulo é um serviçal. A lógica do cristianismo e do cristão, ela é inversa aos padrões do mundo. Né? Assim como eu falei anteriormente da situação que os dois discípulos de Jesus chegam até ele, né? E aqui o texto utilizado é de Marcos, que fala que Tiago e João se aproximam de Jesus quando eles pedem para um se assentar à direita e o outro à esquerda. Jesus diz para eles: entre vós não será assim, né? Porque o mundo classifica quem é mais importante, quem deve ter mais honra, mas os seguidores do Cristo, os discípulos de Jesus, Jesus está dizendo para os seus discípulos: entre vós não será assim. Antes, qualquer que entre vós quiser ser grande, será vosso serviçal. O que quiser ser maior é o que tem que servir mais, é o que tem que se doar mais. E qualquer que dentre vós quiser ser o primeiro, será servo de todos. O olhar de Jesus é diferente do que as pessoas e o mundo espera. Né? As pessoas esperam que quem é mais importante deve ter todo mundo servindo, todo mundo fazendo alguma coisa. Outro dia eu conversando com um pastor amigo meu e ele estava muito feliz porque disse que assumiu a igreja, que a igreja fazia de tudo por ele. Tudo que ele pensava a igreja fazia de tudo para atender o que ele queria. E nós estávamos falando de coisas pessoais, né? Ele deseja, por exemplo, uma troca de carro e a igreja pega e faz. E aí eu olhei para ele e falei assim: mas você sabe que isso não é para ser assim, né? É você que tem que se doar ao máximo para a igreja. É claro que a igreja pode e principalmente deve responder de forma honrosa a alguém que serve ao máximo. Mas todos que foram chamados para ser os primeiros e para estar à frente, precisa ter em mente esse coração de servo de todos. Aí ele continua: porque o Filho do Homem também não veio para ser servido, mas para servir e dar a vida em resgate de muitos. Ele deu a própria vida. O fechamento da história e o ministério de Jesus terreno, o ministério terreno dele, é ele se entregando de tal forma que ele dá a sua vida para resgatar a muitos. Não a todos, como alguns imaginam. O tópico 3 da nossa lição fala da instituição dos diáconos. Como ocorreu essa instituição? Então, o conceito da função, né, de acordo com o dicionário Vini, refere-se àquele que presta trabalho voluntário, aludindo os exemplos dos criados domésticos nos tempos de Jesus. Ou seja, trabalhos voluntários muito parecidos com os dos trabalhadores domésticos do tempo de Jesus. A origem do diaconato na igreja surge por causa de um problema, uma questão étnica causada pela situação social de muitos que aceitaram a fé, especialmente envolvendo viúvas judias de fala hebraica e as de fala grega. O registro de Atos 6, quando os apóstolos são questionados que havia uma diferença no tratamento das viúvas dos judeus para as viúvas helenistas. Para você entender melhor o que seria essa viúva helenista, os helenistas, quando a Bíblia fala em helenistas, se a gente voltar um pouco na história do povo judeu,
A gente vai perceber que eles foram levados cativos, né? A gente vai até estudar isso na próxima lição, né, do trimestre que vem. Eles são levados para a Babilônia, cativo, e depois que eles são autorizados a voltar, nem todos voltaram. Isso fica perceptível quando a gente lê o livro de Esdras, de Neemias, que nem todos voltaram. Muitos resolveram ficar esparramados pelo império daquela época. E nós vemos isso de forma muito prática como uma contribuição para a igreja, inclusive, porque onde os apóstolos chegavam, quase todas as cidades havia uma sinagoga, que era frequentada por esses judeus da diáspora, que foram esparramados pelo mundo durante esse período ali do exílio babilônico. E eles se estabeleceram comercialmente e ficaram por lá. Só que muitos deles, no final da vida, já na velhice, resolviam voltar para Jerusalém. Alguns vinham de ano em ano. Nós percebemos quando o Espírito Santo é derramado no capítulo 2 de Atos, muitos daqueles que estavam ali presentes ficam surpresos com o que está acontecendo, porque eles veem pessoas que nunca saíram de Jerusalém falando, glorificando a Deus no idioma da região deles, e eles ficam assustados com aquilo. E isso serviu como prova, inclusive, para que aquelas pessoas entendessem o que estavam acontecendo como algo vindo da parte de Deus. Porque só Deus para fazer isso, de uma pessoa que só falava aramaico, de repente está falando um dialeto lá do sul da Espanha, né? E o cara está ali, que é judeu, e fala assim, mas como que esse povo está falando, glorificando a Deus naquele dialeto que eu conheço lá da minha região? Isso fez com que eles parassem para ouvir os apóstolos. Então esses judeus que foram criados e nascidos em outras regiões, eles vinham de tempos em tempos. Nós temos o caso de Paulo, que nasceu na cidade de Tarso, nascido em outra região e com certeza muito dedicado, né, como ele diz, muito zeloso pela religião, pelo judaísmo, né, pela lei, pelos mandamentos de Deus. Então esses indivíduos que passavam a vida, foram criados em outras regiões, quando eles estavam mais perto da velhice, eles desejavam morar em Jerusalém, muitos deles vinham morar em Jerusalém. Então eram os helenistas, eram judeus descendentes de Abraão, mas que foram criados em outras regiões e, portanto, o idioma predominante deles eram o grego. Por isso, helenistas, chamados de helenistas. E quando esses homens morriam, as suas viúvas ficavam desamparadas. A comunidade judaica já havia um sistema para cuidar dessas viúvas, mas quando essas viúvas se convertem à mensagem do Cristo, os cristãos helenistas percebem algo. Eles percebem que a assistência que é prestada, né, no dia a dia para as viúvas dos judeus era mais arrojada, um pouco mais atuante do que as viúvas helenistas. Até porque você consegue observar mais as pessoas que estão muito próximas a você. Então quem chega depois, nem sempre você consegue acompanhar de perto a realidade dessas pessoas. E aí esse pessoal, dentre os helenistas, chega aos apóstolos e fala, olha, o que está acontecendo aqui não está legal. E o que eu acho mais interessante é que os apóstolos, sendo aquelas pessoas que andaram com Jesus, que estavam ali como líder da igreja, eles param, ouvem e falam, tudo bem. Eles não aceitaram a crítica como uma afronta. Nem sempre a crítica é uma afronta. Às vezes a crítica que é feita é uma oportunidade da igreja melhorar, da igreja avançar. E aí os apóstolos falam, olha, tudo bem, nós não queremos negligenciar algo a vocês na questão do ensino da palavra. Mas nesse caso, vocês podem sim escolher alguém. Olha só, o verso 3 de Atos 6, ele fala, irmãos, escolham entre vocês 7 homens de bom testemunho, cheios do Espírito Santo e de sabedoria. Então, homens de bom testemunho, cheios do Espírito Santo e com sabedoria. Escolham entre vocês. E aí, quando a igreja escolhe, faz o que algumas traduções vai dizer, elejam entre vocês, e a congregação escolheu esses homens, o texto fala que os apóstolos impuseram as mãos sobre eles, confirmando, aqui não é uma questão de sucessão apostólica, como alguns acham,
era simplesmente confirmando. Assim como na lição anterior, nós vimos que o Timóteo, o Paulo falou, olha, cuidado, né? Valorize o seu chamado, porque esse chamado seu foi proferido a você em profecia, foi falado do seu chamado, do seu dom, o dom que há em ti, através de profecia e confirmado pelas mãos dos presbíteros. Então, toda escolha que a igreja fazia na época, havia essa preocupação de que houvesse uma confirmação da parte dos líderes da igreja. Nesse caso aqui, os apóstolos impuseram a mão sobre esses 7 homens que cuidaria dessa assistência às viúvas, que por terem perdido seus maridos, que por não terem filhos naquela região, às vezes os filhos ficaram lá na cidade que eles cresceram, na cidade que eles viviam anterior, né? Então quando eles vêm para Jerusalém, eles não têm mais ninguém. E aí essas viúvas ficavam sem provisão, sem cuidado, né, das necessidades do dia a dia. E os discípulos falam, vocês a partir de hoje vão tomar conta dessas pessoas. Vocês vão nos ajudar, até para que nós possamos nos dedicar à oração e ao ministério da palavra. Então, o diaconato foi instituído por causa de uma demanda. Começa com uma demanda social da igreja, com a demanda de cuidado que a igreja precisava exercer para algumas pessoas e estava ficando a desejar. O subtópico 3 aqui fala que os apóstolos, né, separaram, o autor até coloca separaram, né, mas nós vimos no texto que a escolha foi por parte da igreja, né, e o Timóteo até recomenda que essas pessoas precisam ser observadas, né, a igreja precisa estar observando essas pessoas para escolhê-las e elas desenvolvam o ministério do diaconato, né, para que elas possam servir. Então ela precisa ser observada primeiro e depois serem escolhidas. E a partir do momento que são escolhidas pessoas de boa reputação, cheias do Espírito Santo e com sabedoria para administrar, a imposição de mãos é essencial para a igreja confirmar. Olha, nós estamos confiando a você isso aqui diante de Deus e você tem essa responsabilidade. O terceiro tópico da nossa lição, nós vamos ver o perfil e função do diácono, né? As qualificações, né? Os apóstolos deixaram claro, pessoas de boa reputação, cheias do Espírito Santo, né? Que tenham sabedoria para administrar. E Paulo, quando escreve a Timóteo, ele também faz algumas observações que nós precisamos estar atentos. A primeira é que o diácono precisa ter caráter moral, né? Esse caráter moral os apóstolos chamam de boa reputação ali em Atos. Aqui o Paulo coloca homem de palavra, na versão NVI fala isso, homem de palavra, ou seja, o que ele diz é isso mesmo e não muda de conversa no meio do caminho. Não amigo do muito vinho e nem do lucro desonesto. Alguém honesto, não bebedor, não uma pessoa equilibrada. Até porque ele precisa ser tanto inspiração para os que desejam exercer essa função e também ser uma pessoa do qual os de fora não venham acusá-lo e colocando em dúvida o comportamento ou a atitude de toda a igreja, de todos os cristãos. O diácono também precisa ser uma pessoa de caráter espiritual, ter plena convicção do que é crer no Evangelho. Deve ser uma pessoa experimentada, né? É preciso observar aqui o que o Paulo diz aqui no verso 9 e 10, é que precisa ser uma pessoa experimentada para depois ser colocada essa pessoa para exercer esse serviço. É uma pessoa que precisa ter convicções do que crê. Isso só é possível a gente fazer essas análises observando de perto essa pessoa, né, no seu dia a dia e ao longo da sua caminhada na fé. De caráter familiar. Precisa ser marido de uma mulher, fiel, um bom pai, alguém que governe bem a sua casa e governe bem os seus filhos. Essas são as qualificações do diácono.
A função do diácono em Atos, né, quando nós vemos aqui a função do diácono no livro de Atos dos Apóstolos, era de assistir socialmente as viúvas, tanto as de fala hebraica como as de fala grega. Né, os diáconos não podiam permitir que houvesse injustiça. A partir do momento que eles são instituídos, os apóstolos passaram a se preocupar com o ensino da palavra, com a oração, e esse cuidado pessoal, esse cuidado assistencial, ficou a cargo dos diáconos. Então, essa era a função dos diáconos: observar o que estava acontecendo na igreja, quem estava precisando, necessitando de algo, e os diáconos iam levar o cuidado da igreja até essas pessoas, de forma prática. As funções do diácono hoje, nos nossos dias, né, o autor coloca aqui que nós acabamos estruturando ao longo do tempo algumas necessidades dos serviços. Né? Até porque, se a gente observar algumas das funções que o diácono tem hoje, não faria sentido naquela época. Né? E nós vamos ver aqui. A função hoje em dia é auxiliar a igreja local através da orientação dos seus pastores em atividades ligadas a visitar enfermos, os necessitados e os desviados, bem como cuidar das tarefas espirituais ligadas ao culto, como a distribuir os elementos da ceia do Senhor, recolher a contribuição para a manutenção da igreja local, dízimos e ofertas, e auxiliar na ordem e na segurança litúrgica do culto. Então, o diácono ele precisa ser orientado pelo seu pastor. Você que é pastor precisa estar atento e orientar os diáconos da igreja, porque tem muita igreja que às vezes os diáconos estão sem exercer suas funções de forma correta, e quando você vai ver por que não estão exercitando, está faltando direção da liderança, de orientar, de cobrar dos diáconos o exercício dessas funções. Ele também precisa contribuir com o bom andamento do culto, da manutenção das coisas da igreja, do serviço no culto. E aí, quando eu digo que não fazia tanto sentido para o diácono esse serviço de segurança litúrgica na hora do culto, que é o serviço ali de quem fica na porta, recebe um visitante que chega, às vezes fica atento, chega alguém com sinais de embriaguez, e esse cara pode de repente causar algum problema ali por causa do desequilíbrio, né, provocado pelo álcool, e o diácono precisa estar atento a essas questões. Se há uma criança que sai ali na hora do culto, ele está ali para servir. Ele não faz isso como guarda da igreja. Ele está ali porque ele entende que ele precisa servir a igreja. E ele está dando o seu melhor para que as pessoas possam participar do culto de forma tranquila. E hoje faz sentido isso porque nós temos igrejas, templos instituídos nessa época que os irmãos congregavam nas casas, ia de casa em casa, então não tinha essa necessidade de um cuidado com a liturgia do culto, porque era uma situação bem diferente do que a gente vive hoje. Então, no decorrer da história, o diácono vai acumulando essas funções, né, de se doar, porque realmente, irmãos, muitas vezes o diácono deixa de participar de muita coisa interessante que está acontecendo no culto, para às vezes estar lá no portão, lá fora, olhando o que está acontecendo na rua, se não tem algum perigo, né, para quem está chegando ou quem está saindo, dependendo da região que a igreja se encontra. Né, são pessoas que se doam. E você, irmão, que é diácono, faça isso com alegria. Às vezes você não foi ainda separado pela sua igreja e imposto mãos, mas deseje isso, deseje servir a sua comunidade na fé, a sua igreja, porque essa era a vontade de Jesus, que todos nós vivêssemos para o serviço. Ele fala, olhem para mim. Então você que resolveu, escolheu ser discípulo de Jesus, precisa viver uma vida do serviço. E do serviço o mais humilde possível, o serviço que chega a ser comparado ao serviço de um escravo ou de um servo, do servo menor da casa. E aí Jesus fala que aquele que entender isso e que servir a todos será reconhecido como o maior no reino dos céus. Jesus diz que o reino dos céus é para os pequeninos.
O reino do céu não é para os grandão, que acha que pode fazer, desfazer, manda e desmanda. Né? Na igreja é o lugar onde quem entendeu realmente o chamado de Deus é o chamado para o serviço. Muitos servem porque foram separados e dedicados ao serviço. Mas você, enquanto cristão, precisa ter o coração voltado para o serviço ao outro, ao seu irmão que necessita de alguma coisa, e você pode ser, sim, instrumento de Deus para cuidar daquela pessoa, ao serviço dedicado aos trabalhos da igreja, à liturgia do culto, né, a atenção ao que está acontecendo para que seu irmão consiga cultuar. Quem vem de fora, quem não faz parte da igreja, possa ter tranquilidade para chegar e participar do culto, sem se preocupar se o carro dele vai ser arranhado lá fora. São coisas assim que parecem ser tão simples, mas que faz diferença no andamento do culto. Eu espero que essa palavra possa ser como uma semente que brote no seu coração e que você entenda o quanto você pode ser útil servindo. Né? Melhor é servir do que ser servido. Um abraço e fique na paz. Muito obrigado por estar aqui até esse momento. Se você ainda não é inscrito, se inscreva e faça parte desse nosso movimento de buscar ser um subsídio para você que é professor, que tem dedicado a sua vida ao ensino. Um abraço e fique na paz. Tenha uma boa semana.